imagens. Após a vitória de Javier Milei nas prévias, o governo da Argentina decidiu desvalorizar a moeda local em 22%, aumentar a taxa de juros em 21 pontos percentuais e congelar os preços dos combustíveis até o final das eleições para presidente. As várias interferências na economia geraram revolta da população, que começou a saquear comércios e supermercados pelo país. Um dos ataques mais violentos aconteceu no município de Moreno, onde cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, cercaram o mercado e derrubaram as portas metálicas, além de atear fogo em depósitos de botijões de gás. As imagens que circulam em redes sociais mostram outros ataques pelo país, como em Bariloche, um local turístico, e também na capital, Buenos Aires. São imagens muito fortes e impressionantes que são compartilhadas nas redes sociais. Cristiano Beraldo, vou começar com você. Eu fui várias vezes à Argentina, eu fico impressionado com essas imagens, realmente muito triste. A gente não tem informações apuradas, não está claro se as pessoas fazem isso porque estão com fome, se é uma manifestação de protesto. Eu sei que muitos acabaram invadindo esses supermercados, algumas lojas, e levaram itens que possivelmente serão revendidos, são itens de valor, eletrodomésticos e por aí vai. Agora, uma coisa fica claro, né? Tudo isso é consequência da má gestão do governo federal, que hoje faz com que a Argentina ostente os piores índices econômicos de sua história, Beraldo. Nel, a gente esquece, mas a Argentina era um dos principais países do mundo, uma das principais economias do mundo décadas atrás. E ela foi errando e agora coroa essa sucessão de erros com esse governo absolutamente desastroso de Alberto Fernandes. E aí tem um elemento adicional, porque antigamente o mundo inteiro não tinha esse frisson do consumo como a gente tem hoje, né? A gente viu boa parte do mundo passar por processos de guerra, onde você ficava ali disputando alguma coisa para comer, para alimentar a sua família, não tinha água para tomar banho. O mundo, não faz tanto tempo assim, passava por esse tipo de urgência, de necessidade. E hoje não, hoje as pessoas estão, por todo o desenvolvimento, questão de redes sociais também, que expandiu esse desejo exacerbado de consumo, as pessoas querem consumir, e aí você confronta esse espírito da população, e na Argentina não é diferente, com uma gestão completamente desastrosa da esquerda argentina, que foi mergulhando cada vez mais fundo numa crise econômica sem precedentes. A inflação oficial acima de 100% ao ano, você tem toda a escassez de dólar, você tem escassez de tudo, você tem um presidente da República completamente fragilizado a ponto de precisar de um porta-voz chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que por algum motivo que a gente precisa entender com mais clareza, resolveu sair mundo afora e aproveitar as oportunidades que tem, não para tratar dos problemas do Brasil, mas para ficar enchendo a bola da Argentina. Mas a Argentina virou isso aí por obra dos incompetentes que estão no poder. A esquerda argentina destruiu o país. E quando a direita teve a oportunidade de assumir a gestão, não conseguiu fazer um trabalho adequado. E aí, assim, precisa parar de romantizar algumas coisas, né? O Brasil foi administrado pelo PSDB e por muito tempo o PSDB era a grande oposição ao PT. A gente imaginava que o PSDB era a direita brasileira que se opunha ao PSDB. Aí quando houve o mensalão, vamos lembrar disso. Quando houve o mensalão, qual foi a postura do Aécio Neves? Não vamos fazer impeachment do Lula, não. Pra que isso? Vamos deixar que aí nas eleições a gente ganha dele. Isso não é oposição que se faça? O seu oponente está roubando dinheiro, comprando voto no Congresso Nacional e você, vamos deixar mais pra frente pra gente ver. Que é isso? Não pode ter romantismo, tem que ter firmeza. Tem que ter a oportunidade, aproveitar a oportunidade para fazer reformas estruturais tão profundas
que a população não consiga conceber a volta ao passado. Nós não podemos mais viver num ambiente onde é fácil vender a ilusão, vender o sonho que nunca vai se concretizar. E aí isso nos joga, como jogou a Argentina, nos joga também a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Enquete do dia no ar, deixa eu ler a pergunta para as pessoas que nos acompanham. Se você puder, entre agora em jovempan.com.br. Você apoia a volta do imposto sindical obrigatório? Muitas pessoas votaram. Essa pergunta, inclusive, é muito importante. Se você puder entrar em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Quase 350 pessoas já votaram, acabamos de publicar. 95,86% disseram que não apoiam a volta do imposto sindical obrigatório. Já 4,14% apoiam o retorno dessa taxa obrigatória. Agradeço muito as pessoas que votaram e peço a você que nos acompanha que também contribua e vote no portal da Jovem Pan News. José Maria Trindade, a onda de arrastões na Argentina em meio a uma crise sem precedentes. Nesse cenário difícil, você vê a digital de quantos governos, hein, Zé? Pois é, um cenário caótico, né? Um caos difícil de ser recuperado e que vem exatamente, como diz o Beraldo, de gestões anteriores falhas, né? Tudo isso começou lá atrás, os avós, pais dos que estão hoje sofrendo com essa situação da Argentina. O mercado, ele é muito ágil, ele se equilibra rapidamente desde que aconteçam regras e que tudo seja obedecido, né? Aí o mercado anda sozinho, o que há lá é um desequilíbrio. De alguém que aplica um regime onde é bom até a página 3, a partir daí é só tragédia. Essa situação da Argentina é uma dessas que eu nem gosto de falar isso, mas é que estava ruim e a gente achou que só poderia melhorar, de tão ruim que estava. E a gente vê que nada está tão ruim que não pode ser piorado. Essa situação de saque, de desagregação da economia, é o que há de pior, porque um empresário desse saqueado, ele quebra, aí ele demite, aí ele não distribui e a coisa só vai piorando. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro bradou de que a Argentina estava de novo tomando decisões para torná-la uma futura Venezuela, todo mundo caiu de pau em cima, que absurdo falar desse jeito de um candidato do país vizinho. Aí o que aconteceu, né? Houve uma decisão pela esquerda que acabou provocando exatamente isso. O Alberto Fernandes é um desses que prometem um céu, mas até o dia seguinte, depois falta. Veja bem que ele chegou a proibir exportação de carne, e isso para melhorar o mercado interno de carne, baratear. Barateia sim, barateia. Um dia, 2 dias, 1 semana talvez. Mas a partir daí os produtores de carne não vão produzir carnes, vão matar as matrizes, o que é pior, né? E a situação só vai piorando, porque tem desemprego e a carne vai ficar mais cara, porque vai faltar no mercado interno. Então, essa artificialização do mercado é que produz isso aí. É lamentável. Isso é um quadro típico de desagregação da economia. Para recuperar isso aí, olha, Daniel, anos, viu? Talvez décadas. Pois é, eu estou lendo aqui uma informação atualizada, viu, Mota? Os saques passam de 150, mais de 90 pessoas já foram detidas. É uma situação muito difícil. As autoridades consideram que o país, especialmente algumas localidades, vivem o caos. As autoridades, as forças de segurança nas ruas em muitos bairros. Enfim, é uma situação muito delicada, mas que, olhando para frente, Mota, isso pode reforçar a imagem de Javier Milei, e ele pode ser a grande alternativa, olhando também para os resultados das prévias? Eu acho que ele já é, Daniel. O Javier Milei é a grande novidade. É uma pessoa que traz ideias que a gente não costuma ouvir no debate político latino-americano, que ainda é dominado pelo populismo, pelo paternalismo, como Zé Maria disse, pelas promessas fáceis que seduzem muita gente. São promessas que violam o funcionamento da economia,
violam o livre mercado, violam a liberdade das pessoas. Mas muita gente se contenta com um benefício de curto prazo que vai custar muito caro para os nossos filhos ou para os nossos netos. Há uma grande lição nisso que está acontecendo na Argentina. Não há nada mais previsível do que o resultado das políticas econômicas de esquerda. Não há um único país socialista ou comunista no planeta Terra que seja próspero, onde a população tenha boas condições de vida, onde todo mundo usufrua dos seus direitos. Não existe isso. Agora, eu acho que é preciso a gente entender melhor o que está acontecendo na Argentina antes de ter um diagnóstico definitivo. Há muita coisa em jogo. Esse tipo de crime em especial é um tipo de crime que às vezes se espalha pelo efeito de imitação. À medida que a mídia divulga que essas coisas estão acontecendo, oportunistas se aproveitam da situação para provocar tumultos e para se beneficiar, né? Às vezes, atrás de um ganho material, para entrar numa loja, para sair com um objeto, para sair com uma televisão, para sair com uma mercadoria, ou benefício político, né? Quando a agitação favorece um dos lados nessa disputa. Considerando-se tudo que já aconteceu na Argentina até hoje, eu acho que é recomendável cautela até que essa situação seja melhor esclarecida. Pois é, Cristiano Beraldo, Javier Milei, que foi o grande vencedor das prévias, é apontado como a grande figura política do momento. Não sei se dá para considerá-lo o salvador da pátria, pelo menos muitos argentinos pensam dessa forma. Ele tem hábitos, digamos, do ponto de vista de administração, não muito convencionais, mas você acha que pode ser uma boa tentativa, por exemplo, fechar o Banco Central? Olha, claramente a mensagem que o eleitor argentino passa com esse resultado nas prévias é de que basta desses absurdos que a esquerda vem produzindo na Argentina. Só que a gente tem que olhar qual é a viabilidade de Milei ter um projeto para a Argentina que seja viável, que realmente consiga resgatar a Argentina dessa lama em que ela se meteu, em que ela foi metida, para colocar a Argentina de volta numa rota de crescimento. Eu sinceramente acho que não é factível você assumir a presidência da República, pelo que parece, ele não vai ser eleito com 80% dos votos, ele vai eventualmente ter ali uma margem razoavelmente apertada para ser eleito, porque há outros candidatos ali que também têm expressão. E aí você acabar com o Banco Central, romper repentinamente relações com China, com parceiros que mal ou bem mantêm algum fluxo de negócio. Não é assim que as coisas funcionam, porque se você não tem parceiros, e hoje, se a gente olhar o cenário mundial, ele vai romper com a China. Então, se ele rompe com a China, ele está rompendo com o bloco China, Rússia, Índia, grandes atores da economia mundial. Aí ele vai ter que recorrer a quem? Em tese, aos países europeus e aos Estados Unidos, mas aos Estados Unidos do Biden. São os países europeus que têm uma tendência à esquerda, de centro-esquerda, muito consolidada. Então, não é possível você adotar esse tipo de estratégia do ponto de vista prático e real se você não tem aliados internacionais que vão suportar este seu movimento e permitir que você volte a crescer, porque no fundo tudo é um grande interesse econômico. Os países querem dinheiro, querem vender e querem comprar. É assim que funciona o mundo hoje. A China está colocando dinheiro lá na Argentina para melhorar a infraestrutura na Argentina que facilite exportação de coisas que a China quer comprar. Então você vai romper de uma hora para outra, você vai ter um problema de agravar o desemprego, você provavelmente vai ter uma produção agrícola e outras coisas produzidas na Argentina, onde você não terá o mercado normal que você destinaria esses produtos, e você vai também criar um problema. Ele vai fazer o quê? Vai se aliar ao Lula para poder aqui usar o mercado brasileiro? Não, então, assim, não é tão fácil. O discurso é bom, empolga, as pessoas estão de saco cheio de tudo que está acontecendo lá,
mas do ponto de vista prático, não dá para você tratar a economia com esse radicalismo todo. É preciso tratar com radicalismo questão de violência, o tamanho inchado do Estado, coisas que afetam o dia a dia dos argentinos. Isso você tem que tratar assim com máximo rigor, com máxima energia. Mas do ponto de vista econômico, aonde a economia de um país está naturalmente conectada com várias outras economias, é preciso ter um pouco mais de calma, de serenidade para não fazer uma grande maluquice e a emenda sai pior que o soneto. Pois é, Zé Maria, o Javier Milei, o candidato que liderou as primárias, ele fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte, eu vou abrir aspas: é trágico voltar a ver, depois de 20 anos, as mesmas imagens que víamos em 2001, ele fazendo referência àquele plano chamado Corralito, ficou conhecido pelo confisco bancário que precedeu uma situação econômica terrível na Argentina. E ele complementou, pobreza e saques são duas faces da mesma moeda. Agora, Zé, não é nada positivo para o Brasil ter um vizinho em uma situação complicada e degradante como essa, né? É preciso que o Mercosul até atue numa situação assim, é uma situação desesperadora. É uma desagregação geral de leis e da economia, né? Porque os saques, eles, em algumas condições, eles podem, inclusive, em alguns países, né, levar pessoas à pena de morte, para se ter uma ideia. Depois de uma calamidade, depois de uma tragédia, os saques são muito mal vistos. E a economia, uma situação dessa, é uma calamidade. A Argentina passa mesmo por solavancos. Ele se refere a uma situação do Corralito aí, logo depois daquele plano também que parecia muito bom, de dolarizar a moeda da Argentina. Eles garantiram que o peso valeria $1 em qualquer situação. Só que eles não teriam tantos dólares assim para bancar o valor do peso. Os argentinos se aposentavam e ganhavam em dólares. Muitos deles vieram para o Brasil e se alojaram em praias famosas, em apartamentos caríssimos. Aí depois que o plano caiu, o plano Cavalo, os argentinos não conseguiam pagar nem o condomínio dos prédios que eles habitavam, eram ricos, né? Mas ricos artificialmente, né? É assim a Argentina, não dá para crescer de forma artificial. E agora, de novo, a Argentina está como lá atrás, né? Daquela época dos panelaços e tal. E essa situação atual da Argentina, ela é desesperadora porque só tende a piorar. Numa economia desregulada, assim, numa economia totalmente sem segurança, ninguém investe. É o caso, por exemplo, da Venezuela, que está sentada numa jazida incrível de petróleo, mas ninguém tem coragem de chegar lá e montar uma refinaria, porque eles roubam a refinaria, como já aconteceu no Brasil. Eles tomaram uma refinaria da Petrobras, estatizaram, é nossa, né? Então, assim, a economia, quando chega a esse grau assim, de desconfiança, fica difícil de ser recuperada. Olha só, muita gente acredita que o capitalismo nasceu exatamente da confiança. O artigo 1º do capitalismo é confiança, começando pelo dinheiro. O dinheiro só tem valor porque todos acreditam. Porque se não houver crença, é apenas um pedaço de papel tingido, né? Não significa nada além da confiança. E o capitalismo teria iniciado na caçada consorciada, na caçada em bando. Um primata precisava ter confiança no outro para segurar na mão dele, pular no outra árvore, sabendo que aquela mão era segura, que estaria segura num galho. E traduzindo hoje, você só entra num restaurante, senta numa mesa e pede uma comida porque acredita, tem a crença de que a comida está sendo feita com base em técnicas, com base em critérios sanitários. Se você não acreditar, você não vai entrar. É o caso, por exemplo, dessas empresas que estão aí cancelando passagens. Já quebrou, porque ninguém vai comprar, ninguém acredita, né? Então a confiança talvez seja o principal capital numa economia aberta.
E a Argentina está, neste momento, exatamente perdendo essa confiança e perdendo essa regulamentação. É muito grave e fica cada vez mais grave. É preciso um plano de urgência e de contenção que eu não sei exatamente onde é que vai parar. Situação tão complexa que o presidente Alberto Fernandes não quer nem a reeleição. Pois é, e essas imagens que a gente exibe para as pessoas que nos acompanham pela TV e também pelas plataformas digitais são muito fortes. Você que nos acompanha pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, da Jovem Pan News, você, motorista de aplicativo, motorista de táxi, você que gosta de acompanhar a Jovem Pan News, são imagens muito fortes, dezenas de pessoas invadindo um supermercado, retirando as mercadorias, vários tipos de mercadorias, e são pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, pessoas mais velhas, são várias gravações feitas basicamente por telefones celulares e algumas imagens provenientes de câmeras de segurança desses estabelecimentos. Uma compilação, foram cerca de 150 saques que ocorreram desde sexta-feira, mais de 90 pessoas foram detidas, uma situação muito delicada em várias cidades da Argentina. Mota, várias mensagens dos nossos telespectadores, ouvintes e também internautas. A Priscila F, não sei exatamente, Priscila F. Obrigado pela mensagem, viu, Priscila? Para você, Mota, há risco de vermos casos como o da Argentina em outros países da América Latina? A onda vermelha pode repercutir da mesma maneira? Eu tenho medo. Olha, eu acho que aqui é importante a gente separar as duas coisas, né? A onda vermelha, ou seja, a subida ao poder de regimes com tinturas de esquerda, socialistas, né, ou até que flertam abertamente com o comunismo, ditaduras na América Latina, isso é uma tragédia, isso é horrível. A gente observa anos e anos de progresso sendo jogado no lixo. É inaceitável que regimes como o de Cuba, o da Nicarágua, o da Venezuela sejam cortejados como se fossem democracias. É inaceitável que um presidente de um país como a Colômbia suba ao pódio das Nações Unidas para defender a cocaína, dizer que cocaína é menos perigosa do que petróleo. Tudo isso é completamente inaceitável, assim como é triste, é uma tragédia o que aconteceu com a Argentina, um dos países mais ricos do mundo, no início do século XX, foi dominada, contaminada por esse vírus do peronismo. Tudo isso precisa mudar e o Javier Milei é uma esperança de que o caso da Argentina não seja sem volta. Eu acredito que a América Latina tem essa capacidade. A gente acabou de falar aqui dos brasileiros que saem daqui, vão para os Estados Unidos e prosperam. Por que então os brasileiros não podem prosperar aqui no Brasil? E os argentinos, e os colombianos, todo mundo. Agora, o que está acontecendo na Argentina precisa ser compreendido melhor. Eu acho que está cedo para a gente dar um diagnóstico definitivo. Como eu disse, esse tipo de crime, ele dá margem a ser copiado, ele às vezes se espalha como uma espécie de moda. Vou lembrar que aconteceram episódios, lógico, num número muito menor, de forma mais espalhada, mas no próprio Estados Unidos, recentemente, aconteceram episódios como esse, em parte devido à legislação que foi aprovada em alguns estados, especialmente a Califórnia, e segundo a qual roubos até $1.000 não são mais processados criminalmente. Enfim, eu acho que a gente precisa ter cautela com o que está acontecendo na Argentina. Me parece que é cedo para ter um diagnóstico definitivo sobre isso. Pode ser simplesmente um episódio de natureza criminal sobre o qual estão se criando narrativas. Lógico, porque a eleição está aí, e aí começa os lados que estão envolvidos na disputa política tentando criar a melhor narrativa, a narrativa que melhor serve a eles. Então eu acho que isso aí, para mim, não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo no resto da América Latina, muito embora, eu repito o que eu já disse aqui, não há nada mais previsível no mundo do que as consequências de um regime de esquerda, que incha o Estado, que troca favores por votos, que coloca políticos em empresas estatais, que acaba com os limites de gastos e que quer arrecadar cada vez mais.
O fim dessa estrada é pobreza, atraso, subdesenvolvimento e concentração de renda. Isso é o mais importante de tudo. Essa história sempre termina da forma exatamente oposta do que os esquerdistas dizem. Essa história termina com um grupinho ou uma família que são donos de tudo no país e a maioria da população passando necessidade. Ô Mota, e não precisa ir longe não, o saque ele está incorporado à cultura brasileira. Quem nunca viu, diante de um acidente numa estrada, com um caminhão carregando cerveja, leite, carne, qualquer coisa, ao acidente e as pessoas se sentem no direito. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Vão lá, tomam aquilo que estava dentro do caminhão e levam embora para casa como se fosse totalmente normal. A gente incorporou isso. A nossa cultura nem presta mais atenção. A gente se esquece do absurdo que acontece aqui dentro. Por que as pessoas fazem isso? Não é só por uma questão de educação, né? Você comentou as casas nos Estados Unidos que não tem muros, porque mais do que a sociedade, a comunidade trabalha com respeito àquilo que é do outro, mas nós que fomos cultivando essa cultura do desespero, do não ter nada, de não saber como é que você vai pagar as contas no mês que vem, a gente foi incorporando atitudes como essa, tomar aquilo que é dos outros só porque teve um acidente na estrada. Mas deixa eu te trazer um outro lado disso aí, Beraldo. Eu acho que colabora muito para isso uma postura do Estado brasileiro, e aí percebam, não vou falar governo não, eu falo Estado mesmo, porque é a regra isso. A gente de vez em quando vê uma exceção. Eu acho que nos últimos 4 anos a gente viu uma exceção e agora voltamos à regra do desrespeito à propriedade alheia. Aqui no Brasil, o sentimento que você tem é que você não é dono das suas coisas. E quem tem sorte, trabalha um pouco mais, consegue prosperar, é demonizado. Aqui no Brasil, se você começou aquela história do pedreiro que o Daniel contou, se isso acontece aqui, na hora que você vira o grande empresário da construção, você vai ser chamado de explorador. Então, essa demonização da propriedade, demonização da prosperidade e falta de cuidado com o que é de todos. E aí, Geraldo, é o meu exemplo favorito. Toda vez que eu vou à praia aqui no Rio de Janeiro, eu levo um saco. Eu tenho certeza absoluta que a praia vai estar cheia de lixo. O que mais me espanta, Beraldo, são as pessoas. Eu vejo isso toda vez que eu vou à praia. Chega uma família ou um grupo grande de amigos, eles se sentam no meio do lixo que está na areia. Eles são incapazes de limpar o lugar onde eles próprios vão sentar. E aí eu pego o meu saco e saio catando lixo. E fica todo mundo olhando para mim, assim, primeiro espantado, depois fica meio envergonhado, sem saber o que fazer. Aí de vez em quando vai alguém me levar lá o lixo, né? Posso botar aí no seu saco, como se estivesse fazendo assim uma coisa do outro mundo. Você tem cara de gringo, o pessoal deve achar que você é gringo. Não tenho não, Beraldo, é a TV. Pois é, agora, Mota, eu achei curioso isso, porque nos Estados Unidos muitas pessoas, jovens que acabam prosperando, compram um automóvel, muitas vezes eles reúnem os amigos, familiares para comemorar aquela conquista, né? Aquele degrau que ele conseguiu subir. Já no Brasil, não, a pessoa fica preocupada, não, vou colocar um olho turco, vou colocar sal grosso, colocar uma fitinha, eu tenho que evitar o olho gordo, né? As pessoas não podem saber que eu comprei um carro melhor, como se fosse proibido trabalhar, ganhar dinheiro e comprar um carro melhor, não? Essas são as percepções diferentes dependendo do país onde você está, né, Mota? Esse é o pior efeito, Daniel, do que a gente chama de marxismo cultural, né? Muita gente acha que essa conversa de comunismo, de marxismo, isso não tem nada a ver, não vai? Isso tem a ver, isso está na raiz dessa demonização da prosperidade. Então, a gente estimula as pessoas a que elas se sintam bem dependendo do Estado, porque você tem o direito de receber isso, e aí a gente acaba nas pensões de 50 mil reais, né, que o Zé Maria toda hora lembra a gente que existem várias classes de brasileiros, mas o Estado brasileiro, os políticos brasileiros de uma forma geral, eles estimulam isso, a dependência. Se você chega para alguém e diz, olha,
Você tem que ser independente. Esquece essa história de depender do Estado. Vença na vida com seu próprio trabalho. Exija o direito que você tem de manter o dinheiro que você ganha. Não aceite o retorno do imposto sindical. Não aceite a criação de novos impostos, né? Proteste contra isso. O que a gente vê no Brasil é o contrário, né? O estímulo à dependência, e muita gente acha... Diga. Eu participei recentemente do Morning Show aqui na Jovem Pan, né? Um grande programa, revista apresentado pelo meu amigo Paulo, e a Val Marchiori, que é aquela socialite e tal, que gosta de falar da boa vida dela, do dinheiro, né? E eu conversando com ela exatamente sobre isso, né? Sobre essa cultura. Muita gente acha estranho, acha que ela exagera e que ela provoca uma maldade, ela fazendo exatamente essa comparação. A minha pergunta foi isso, sobre essa nossa cultura. E ela dizendo que nos Estados Unidos é comum perguntar quanto você ganha, né? E as pessoas que ganham, honestamente, têm ali o prazer de demonstrar que tem um carrão, que tem uma casona, que toma champanhe, ela dizendo, né? E é verdade, a Val Marchiori, ela quebrou, montou uma empresa, representação de uma marca de veículos, quebrou, aí foi para São Paulo, ela contando lá no Morning Show, né? E contratou, ela não tinha caminhões, mas ela contratou vários caminhões e chegou lá e ofereceu uma empresa de transporte, ela tinha um caminhão. E aí ela ganhou o dinheiro, pronto, o dinheiro é honesto. Então ela, com aquela personalidade dela, aquela que fala hello, né? Então assim, ela tem um prazer, toma champanhe todo dia, gasto muito, compro roupa de marcas e tal. E aqui no Brasil ela é vista como uma avis rara, né? Não deveria. O dinheiro dela é honesto. Mas, Zé, sabe, assim, o Brasil teve um momento num passado... Além de ser muito bonita, a Val Marchiori é muito rica. Com certeza. Né? Mas o Brasil teve num passado não tão recente assim, mas um momento em que ganhar dinheiro passou a, por uma parte da população, ser admirado. E o grande porta-voz desse conceito foi Eike Batista, no momento em que a gente via ali muita coisa acontecer no Brasil, muito dinheiro sendo investido aqui, as empresas X ali bombando, todo mundo querendo investir, ele falava... Ele foi top 10 da Forbes, né? A lista dos mais ricos do mundo. Foi o oitavo mais rico do mundo e dizia, você tem que ter orgulho de ganhar dinheiro. Mas qual foi o problema? Justamente esse porta-voz revelou-se uma grande... uma casca só, porque não tinha nada ali dentro, caiu em desgraça e, obviamente, todo o seu discurso foi jogado no lixo. E levou muita gente junto. Nossa, muita gente que investiu nas empresas X, as pessoas se deram mal. Exato. Quer fazer um fecho, Mota? Não, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelo Brasil. É explicar para os jovens que não há nada de errado em você ser bem-sucedido, que se você se esforçar, que se você correr atrás, se você tiver determinação, você pode chegar lá, que a vida não é fácil. Tá? Não existe nenhum político que possa garantir que a sua vida vai ser fácil. Isso é mentira. A vida é difícil, a vida é cheia de dificuldades, a vida é cheia de desafios. E à medida que você vai vencendo esses desafios, você vai conquistando recompensas. Então, uma casa sua, uma casa boa, num lugar legal, não é um direito, é uma conquista. É uma coisa que você conquista depois de trabalho, de sacrifício, de esforço. É a mesma coisa, um carro, essas coisas são conquistas. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer para realmente mudar o destino do Brasil e evitar que a gente siga o mesmo caminho de tantos outros países que perderam o rumo. Posso dar um testemunho rapidamente aqui? Vamos lá. Eu, quando terminei a faculdade com 20 anos de idade... Ano passado, né? não, já faz 23 anos. Mais de 23 anos. Eu vim para São Paulo, na verdade fui para Campinas primeiro, saí de casa com uma determinação absoluta, morava no Rio de Janeiro, e falei, eu vou para São Paulo porque é lá que eu vou fazer minha vida.
e vim com todas as minhas coisas, coloquei no meu carrinho, Mota. Quando eu cheguei em São Paulo, no dia que eu cheguei com tudo que eu tinha, minhas roupas, com tudo meu pessoal, eu cheguei em São Paulo, estava no Pacaembu, era uma segunda-feira, 7h30 da noite, chuvosa. Eu fui assaltado, fiquei com a roupa do corpo. Meu Deus. Caramba. Mas eu não voltei para casa, porque aquilo para mim não era uma alternativa. E aí fui lutando e tal. E tive carteira assinada por talvez, sei lá, 1 ano, 2, depois falei, não quero, para que eu quero uma carteira assinada? Eu vou trabalhar, vou me empenhar, vou me dedicar na ilusão de que eu vou pegar o meu futuro, que é a minha aposentadoria, e vou entregar na mão do governo, para o governo incompetente gerir o meu futuro? Não vou fazer isso. E aí fui, e aí a vida foi dura, lutei muito, fui morar lá no centro de São Paulo, um lugar que já não era bom, hoje está horroroso, intransitável, mas é assim que vai, você tem que ter determinação, olhar para frente e convicção de que você vai vencer. E aí você vai encontrar o caminho, porque a vida conspira a favor daqueles que querem realizar. Então as pessoas têm que se despir desse medo, não, vá à frente, vai conquistar, vai trabalhar, vai vencer desafios, saia do seu comodismo, que o Brasil rico, Beraldo? Penaliza. Self-made man. Você é rico, Beraldo? Se eu sou rico? Sou rico em experiências de vida, mas conquistei tudo com muito trabalho, com muita dedicação. Então, não tem nada caiu do céu para mim. E acho isso maravilhoso. Isso é que me inspira e estou aos 46 anos de idade pronto para começar de novo, para fazer coisas diferentes, como comecei aqui na Jovem Pan.